Então, como a gente continua falando aqui sobre processamento, né, pensando que uma forma de agregar valor e resolver o problema da inspeção é já vendendo o seu produto processado, a gente tem que pensar um pouco a quem fornecer. Óbvio, você pode e deve fornecer seus produtos não só para os estabelecimentos, não só para o circuito imediatamente ligado ao turismo na sua comunidade, mas também esse seu produto você vai distribuir ele já coletado, com gelo, abatido e processado para escolas, para hospitais, para creches, né? Até para presídio, né? Porque o poder público, por lei, é obrigado a, no mínimo, comprar 30%, tá, dos alimentos junto à agricultura familiar, principalmente a alimentação escolar, né? Entre aspas, merenda. Então, você, com isso, vai estar resolvendo dois problemas. Você vai ter um canal de escoamento permanente, que é junto ao poder público, junto à merenda escolar, junto à alimentação escolar, tá? Mas também para hospitais, creches, hospitais e outros beneficiários, às vezes até para montar cesta básica que o município vai estar distribuindo para famílias carentes, mas também você, com isso, vai estar também uma parte da sua produção já em condições de ser vendida com inspeção e com agregação de valor para os visitantes e turistas. Aí a gente vai pensar um pouco de maneira geral o fornecimento até o comprador formal, sem atravessador. Então, você para vender para alimentação escolar, atendendo esse requisito, você precisa ter a ADAP, né, a Declaração de Aptidão Pronaf, que a partir desse ano se chama Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Você vai ter, óbvio, um contato, de preferência coletivo, né, de preferência usando sua cooperativa, sua associação, com um entreposto, porque você vai estar num navio, num barco, né? Você vai ter que ter um planejamento de fornecimento. Então você está pensando já sua organização produtiva, que você está produzindo, certo? Você vai buscar também tecnologia, você tem que pensar nas técnicas, não só as técnicas empíricas, mas as suas técnicas tradicionais, aquelas que a sua comunidade, a sua família se utiliza, mas também, de preferência, buscando novas técnicas, inovações, melhorias, tá? Para que o seu produto possa agradar seu cliente. Você pensar em questão de aceitabilidade, de promoção comercial, certo? As redes sociais, os sites são uma forma de pensar, inclusive, tanto para divulgar quanto para contactar diretamente o seu consumidor. Porque você não está produzindo peixe para você está produzindo peixe também para você, mas para você gerar renda, porque alguém está consumindo, certo? Aí a gente tem que pensar na terceira etapa, segurança alimentar. Porque essa pessoa que está consumindo, seja você, sua família, e principalmente o consumidor final, o turista, o visitante, ou o consumidor de maneira geral, ele precisa receber um produto saudável. Então ele tem que ter o selo de inspeção federal, tá? O selo de inspeção federal que é feito pela inspeção. Pode ser no entreposto, pode ser no frigorífico, certo? É claro que a gente também pode buscar que o seu município faça a inspeção municipal por meio do serviço de inspeção municipal e, claro, o Estado também do Rio de Janeiro, que é a base aqui do curso, também pode e tem, inclusive tem, um serviço de inspeção estadual, tá? E aí o seu produto vai receber um selo de inspeção. Você já viu que a caixa de leite, o saco de leite, tem um negócio escrito SF, seu pote de manteiga, seu pedaço de carne, né, sua peça de carne? Então, o seu peixe também
ter esse selo. Não é muito difícil não, gente, muito pelo contrário, certo? O seu município pode fazer esse serviço para você viabilizar isso, tá? Inclusive, que o entreposto apoie esse tipo de operação para você garantir a segurança alimentar. E por fim, a quarta e última etapa disso é pensar a promoção de políticas públicas. Como assim? Ora, se você vai estar vendendo parte da sua produção não só para o visitante e para o turista, mas também para a escola pública, né, para a alimentação escolar, para o hospital, para a Secretaria de Assistência Social, que vai distribuir cesta básica, você tem que pensar políticas públicas para isso, que te ajude, certo? Então, por isso a gente fala, para você organizar uma cooperativa, uma associação, um sindicato, na própria colônia, de forma a pedir política pública, a melhorar a infraestrutura, para encontrar outros canais e, é claro, para a escola municipal fazer editais de compra no território, para não comprar peixe, por exemplo, de outro lugar. Tá? Então tem que comprar no próprio território, comprar de você que existe e vive naquele território. E aí, gente, vamos pensar que você mesmo sem ter uma estrutura física para beneficiamento, você pode ter o beneficiamento, o processamento do peixe com inspeção. Você sabia disso? A gente pode superar esse gargalo de entreposto, de que é só de processamento. Você não precisa montar uma fábrica sua, ou associação, ou a cooperativa tem uma fábrica sua, né? Um frigorífico seu. Basta que vocês, em parceria, sua associação, sua cooperativa, procurar um frigorífico privado, ele não vai ser seu atravessador, ele não vai comprar de você o pescado natura. Vocês vão contratar ele para ele fazer o processamento para você, certo? E aí ele vai cuidar da inspeção, ele vai cuidar do processamento em si e vai fazer também a questão da inspeção, né? Vai obter que o seu produto tenha o selo, né, do Serviço de Inspeção Federal. É claro que precisa ter um entreposto próximo e nesse entreposto próximo você, o frigorífico, leve de maneira acondicionada seu pescado até esse frigorífico. Aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro tem vários frigoríficos que hoje na prática só funcionam como lugar de armazenagem, porque a produção mesmo saiu do estado, mas eles possuem infraestrutura para fabricação, certo? Então a gente pode, através das nossas cooperativas, das nossas associações, contratarem eles. Olha só, nós vamos estar contratando, não é ele que vai ser nosso atravessador, ele que vai trabalhar para a gente, para ele fazer esse serviço. E aí a gente vai receber o produto, né, o filé de peixe, a carne mecanicamente separada, por exemplo, e nós vamos vender no nosso estabelecimento próprio ou para o hotel que existe lá na nossa comunidade que está operando o turismo comunitário. E aí, pouco para finalizar essa parte de processamento, né? A gente está falando de comercialização, estamos falando de processamento, é claro, porque se o nosso foco é vender um produto, como eu disse, inspecionado e com agregação de valor, a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Pensar já no produto processado. Então eu vou pegar meus peixes, eu compro uma quantidade dele, eu produzo ele, eu pesco, né? Ou eu crio, né? Se for em tanque, se for em fazenda marinha, né? Tem essas modalidades. Eu pego esse peixe e converto ele já no produto processado. Vamos tomar como referência nossa carne mecanicamente separada, para a gente pode ser o filé de peixe. Então, 2 kg de peixe gera algo em torno de 1 kg de carne mecanicamente separada, né? Que vai ser feito lá no frigorífico. Como eu disse, pode ser um frigorífico nosso, próprio, certo? Ou parceiro, para a gente poder fazer a comercialização. Como eu disse, sem um atravessador. Eu mesmo levei o peixe,
eu, a minha cooperativa, a minha associação, ele vê o queixa ao frigorífico e ele faz para a gente. Sempre atendendo os dispostos na legislação de alimentos, tanto da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quanto do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, a gente calculando mais ou menos, dá para obter, né, um peixe que a gente, se ele for ao em torno de 9,90 quilo, eu pescador, vendendo diretamente, né, tomando como referência o preço do atravessador, vai estar te comprando um quilo de peixe a R$10. Você consegue, abstraindo os custos, tanto lá no interposto, quanto no processamento, no transporte, no gelo, como também abatendo os impostos, você consegue, a cada R$ 9,90, a 90 centavos, você consegue, para você, de receita, R$ 6,94. Você consegue mais de 60%, certo? Sem o atravessador. Aí a gente vai para a nossa parte final. A gente vai falar agora sobre os resultados econômicos do teu empreendimento, sua empresa familiar, da sua associação, da sua cooperativa. Né? Você, o seu produto comercializando. Vamos pensar que tem que obter lucro para você. Suas receitas têm que ser maiores que suas despesas. Certo? Você não está pescando, fazendo favor para alguém. Você não está ali, não é trabalho voluntário. Ali é uma forma de obter renda para você e para sua família, para a sua comunidade. E mais do que meramente renda, riqueza, prosperidade, uma prosperidade solidária, mas é uma prosperidade para você. Então a gente vai fazer rapidamente alguns cálculos, né? Não se espante, não tem muita matemática, mas é só para explicar para você. Em outra disciplina, a gente vai tratar esse assunto com maior delicadeza, com maior detalhamento. Então, vamos ver agora receita, lucro e a renda do pescador. Temos que pensar o seguinte, a receita total é a soma dos valores financeiros, né, a soma obtida com a comercialização da espécie que você capturou, certo? Então, essa palavra é receita. Então, a sua receita é o valor total. Mas você não quer saber só da receita, você quer saber do lucro que você obteve. E o lucro corresponde à diferença, né, à subtração das receitas totais obtidas com a comercialização, deduzindo os custos, né? Os custos totais ou os custos operacionais, né? Os custos totais a gente chama de lucro líquido e os operacionais de lucro bruto. Depois a gente vai fazer uma diferenciação, tá? O que é o custo total? É a soma dos custos operacionais. O que são, ai meu Deus, custos operacionais? São custos da operação, da ação de pescar, tá? Então inclui os custos fixos e os custos variáveis. Putz, nome difícil, mas calma, tá? São custos que são aqueles obtidos, que são atribuídos aos fatores de produção, ao teu barco, aos teus apetrechos, ao teu combustível, ao teu gelo, tá? Aí você calcula, você tem o custo fixo e o teu custo variável, que a gente também já vai explicar. E aí, a gente, claro, a cada operação, a cada ida ao mar para pescar, a gente vai ter um custo diferente, porque houve pequenas, andou um pouco mais, andou menos, estava mais sol, derreteu o gelo, etc. Mas a gente obtém um custo médio por viagem, tá? E por espécie, lembrando, às vezes para pescar sardinha não é a mesma coisa que tainha, né? O custo varia. E aí a gente pega esse custo médio e aí divide ele pelo custo total, pela quantidade produzida de cada espécie em cada viagem, tá? Porque a gente quer, óbvio, calcular o custo mais geral da sua operação, certo? Aí eu vou separar, explicar para vocês agora o que é custo fixo do custo variável. Custo fixo são os itens de investimento, são com os equipamentos duráveis, é a embarcação, são os equipamentos de impulsão, certo? O motorzinho,
os apetrechos de pesca e os acessórios, gente. São investimentos seus. Também são os custos com manutenção desses investimentos. É o calafeto, é a pintura, são os reparos com os motores e apetrechos. E também o gasto com o pagamento das entidades representativas da classe, a colônia de pescadores, a pagamento com a cooperativa, etc. Né? Aí, os custos operacionais é a renda dos fatores. Né? A gente está correspondendo aos itens dos custos variáveis. Certo? O que são os variáveis? A energia, o combustível, tá? A energia elétrica, o combustível, óleo lubrificante, certo? Variam. Né? A gente vai falar também que a mão de obra varia. Às vezes está indo 2 pessoas no barco, 3, 4, 5. Então, esses custos que variam, tá? São custos variáveis. E aí, o custo operacional, ele corresponde à soma dos itens desses custos. E aí os custos variáveis, né? Os custos variáveis são os insumos que são utilizados no processo de produção. Tá? Então, como eu tinha falado, os variáveis são aqueles que agregam alimentação, que você vai para o alto mar, precisa comer, ou até mesmo não tanto para o alto mar, você está ali muitas horas, combustível, lubrificante, a própria mão de obra, o gelo e os encargos sociais. Né? Mão de obra e encargos sociais são considerados custos variáveis. O que é um encargo social? Você está pagando não só o salário, às vezes. Ah, mas eu não pago o salário, sou eu que estou pescando. Cara, você tem que levar em consideração, se você estivesse trabalhando em outra coisa, você devia estar recebendo salário. Se você está trabalhando para você mesmo, você, entre aspas, também recebe um salário. E você tem que lançar isso no seu cálculo, certo? A cada trabalhador tem o seu salário, tem os encargos, né? Auxílio de transporte, FGTS, pagamento de aposentadoria, né? Parcela lá para o INSS. Então pensa nisso. Isso é custo variável, tá bom? Custo com mão de obra é importante, que a gente tem que pensar o seguinte: o pescador, certo? Além do lucro e da renda dos fatores, quer dizer, você vai calcular que para comprar o barco tem que se pagar. E principalmente você tem que obter rendimento para pagar o novo barco, porque o barco ele fica velho, você precisa comprar outro, certo? Então você tem que calcular isso. Isso é para você não ficar pobre, ficar cada vez pior. Você tem que pensar nisso para você não se empobrecer, né? Na hora de comercializar, inclusive na hora de formar teu preço do teu produto, né? Então você tem que pensar o lucro, pensar na renda dos fatores e pensar em consideração que mesmo você trabalhando como autônomo, merece um rendimento referente à sua mão de obra, tá legal? Você está ali, que a gente costuma chamar de custo de oportunidade, porque se você estivesse trabalhando outra coisa, você ia estar recebendo salário, certo? Então, você tem que pensar nisso, se você está como profissional autônomo.